Meu nome é Helena e por 20 anos eu fui a mãe de uma fantasma. Uma menina de 16 anos congelada no tempo, sorrindo para mim de um porta-retrato na estante da sala, com um brilho nos olhos que o tempo e a minha dor nunca, jamais, conseguiram apagar. Por exatas 7.300 noites, eu conversei com essa foto, dei bom dia, boa noite, contei as novidades que não eram novidades, porque a vida, a nossa vida de verdade, tinha parado de pulsar naquele 12 de abril de 1999. Foi uma segunda-feira, o dia em que minha filha, minha única filha, Clara, vestiu seu uniforme, pegou sua mochila, acenou da porta, saiu para a escola e nunca mais voltou. 20 anos depois, uma eternidade depois, alguém bateu na minha porta. E quando eu abri, a fantasma do porta-retrato tinha se tornado uma mulher de carne e osso, com o mesmo rosto, mas com um universo de dor nos olhos que eu nunca tinha visto. O que deveria ter sido o fim do meu pesadelo, o milagre pelo qual implorei de joelhos em cada igreja que encontrei, foi, na verdade, minha filha, apenas o começo de outro. Porque a mulher que voltou não era a menina que partiu, e o silêncio que ela trouxe consigo era infinitamente mais barulhento, mais assustador, do que as 2 décadas de sua ensurdecedora ausência. Para você entender a profundidade do buraco que a ausência dela cavou, para compreender o tamanho da nossa ruína, preciso te contar como era a nossa casa quando ela estava aqui. Nossa casa tinha música, tinha cheiro de bolo de laranja nas tardes de sábado e som de risada na hora do jantar. Era uma casa viva, e Clara era a melodia que embalava nossos dias. Aos 16 anos, ela não andava, ela flutuava numa nuvem de acordes de violão e versos, que ela rabiscava em cadernos de capa preta, que guardava como se fossem feitos de ouro. Ela era uma alma antiga num corpo de menina. Eu me lembro de um domingo, pouco antes dela sumir. Estávamos almoçando, o sol entrando pela janela, o cheiro do meu frango assado no ar. Eu reclamei das notas dela em matemática. Clara, você precisa se esforçar mais. A vida não é só música. E ela, com aquela calma que às vezes me irritava, respondeu: Mãe, os números explicam o mundo, mas a música explica a alma. Eu prefiro entender a alma. Afonso, meu marido, quase se engasgou de tanto rir e concordar. Ele era o maior fã dela. Um homem prático, um engenheiro que passou a vida construindo prédios de concreto, mas que via na filha a artista que ele nunca pode ser. À noite, era um ritual. Ele sentava na sua poltrona de couro gasta, o jornal esquecido no colo, e pedia: toca aquela sua, filha, aquela que fala da chuva na janela. E Clara, mesmo que estivesse cansada, pegava o violão, um presente que ele lhe deu nos seus 15 anos, e a nossa sala modesta se transformava num templo. A voz dela era suave, um pouco tímida, mas carregada de uma emoção que arrepiava. Ela cantava sobre coisas que eu mal compreendia, sobre almas que não encontravam seu lugar, sobre melodias perdidas no vento. Afonso fechava os olhos, com um sorriso de pura devoção no rosto. Essa menina vai conquistar o mundo, Helena, ele me dizia. E eu sorria, mas meu coração de mãe ficava apertado. O mundo é um lugar cruel para almas tão sensíveis. Eu queria que ela construísse muros, não pontes de música para o desconhecido. No último ano, essa sensibilidade parecia estar à flor da pele. Ela ficou mais reclusa. A música que saía do quarto dela não era mais harmoniosa. Eram acordes repetitivos, frustrados, como se ela procurasse algo que não conseguia encontrar. Havia o Ricardo, o namoradinho, um bom rapaz, filho de gente direita, que a adorava. Mas ele não a entendia. Lembro de uma tarde em que ele veio visitá-la. Eu estava na cozinha e ouvi a conversa deles na varanda. Ele a chamava para ir a uma festa, insistia. E ela, com sua delicadeza, explicava: Rico, eu não consigo. É como se todo mundo estivesse numa frequência e eu em outra. Eu me sinto uma estranha. Ricardo respondeu: mas eu vou estar lá com você, Clara. E ela disse a frase que, hoje, soa como uma profecia.
mas você não está aqui dentro, comigo. Ele era um menino de sol, e minha filha era uma criatura da lua, com suas fases, seus mistérios. Ela ansiava por alguém que entendesse suas sombras. E foi essa busca, essa necessidade de encontrar quem falasse a mesma língua da alma dela, que a levou para o abismo. Eu sei disso hoje. Na época, eu achava que era um drama de adolescente. Coisa da idade, eu dizia para minha irmã Lourdes, pelo telefone. E ela, sempre mais pragmática, concordava. Deixa ela, Helena. Logo ela arrumou um namorado que a bote nos eixos e esquece essa história de ser artista. Como estávamos erradas. Como o mundo inteiro estava errado. Aquele 12 de abril. A memória desse dia não é uma lembrança, é uma ferida que nunca cicatriza. Acordei com o som do despertador, 6 da manhã. A rotina de sempre. O cheiro de café passado, o pão com manteiga na mesa. Afonso lendo o jornal, reclamando da política. Clara desceu as escadas. Ela parecia cansada, os olhos com olheiras fundas, como se não tivesse dormido. Não dormiu bem, filha? Ela demorou a responder, como se voltasse de um lugar distante. Tive um sonho estranho, mãe. Sonhei que eu encontrava uma porta feita de luz, e quando abria, a música era perfeita. Eu finalmente entendia tudo. Ela disse isso e deu um sorriso vago, um sorriso que não alcançou os olhos. Não tomou café direito, só um gole de leite. A mochila parecia mais pesada que o normal. Ela me deu um beijo no rosto, um beijo rápido, quase um toque de pena. Beça, mãe. Deus te abençoe, filha. Juízo, hein? Pode deixar. E saiu. Eu a vi pela janela da cozinha, caminhando até o ponto de ônibus. O cabelo castanho e comprido balançando com o vento. Naquele dia, ela usava uma calça jeans e uma blusa azul, a cor preferida dela. Ela parou no meio do caminho, por um segundo. Olhou para trás, para a nossa casa, para a janela da cozinha onde eu estava. Um olhar longo, profundo. O que ela pensou naquele momento? Estava se despedindo? Ou estava apenas tomando coragem para a maior travessia de sua vida? Ela colocou os fones de ouvido, um gesto tão dela, e seguiu seu caminho, desaparecendo na esquina. A última vez que a vi como minha menina. Se eu soubesse, teria espatifado o vidro da janela e gritado o nome dela até ficar rouca. Teria corrido e me agarrado às pernas dela, implorando para que não fosse. Mas a gente nunca sabe quando é a última vez. A gente sempre acha, estupidamente, que vai ter o amanhã. Meu dia foi banal. Lavei a louça pensando na conta de luz que ia vencer. Varri a casa reclamando da poeira. A normalidade é uma bênção que a gente só valoriza quando a perde. A noite chegou, e Clara não. 6 horas, a hora do ônibus dela. 7, 8. Meu coração começou a bater junto com o relógio da sala, cada tic-tac um martelo no meu peito. Liguei para o Ricardo. A voz dele era de um adolescente despreocupado. Não, tia Helena, a Clara não veio na aula hoje. Achei que ela estivesse doente. O chão se abriu. Como assim não foi à aula? Aonde ela foi? O pânico me invadiu, um frio gelado que começou nos pés e tomou conta do meu corpo, paralisando meus pensamentos. Quando Afonso chegou e viu meu estado, ele entendeu na hora. Ele, o homem da lógica e da razão, também se desesperou. Ligamos para hospitais, para a polícia, para as poucas amigas dela. Ninguém sabia de nada. Foi Afonso quem teve a ideia de arrombar a porta do quarto dela, que ela sempre mantinha trancada. E foi lá, em cima da cama perfeitamente arrumada, que encontramos o bilhete. Um pedaço de folha de caderno, com a caligrafia redonda e caprichada dela. Dizia apenas: Mãe, pai, por favor, não se preocupem. Eu fui encontrar o meu soul. A melodia que eu sou de verdade. Existe um lugar onde as pessoas me entendem, onde a música é tudo. Não é uma fuga, é o encontro. Não me procure. Eu prometo que vou voltar quando estiver pronta, quando eu for a artista que eu nasci para ser. Amo vocês mais que tudo. Clara, não me procure. Como uma mãe não procura a carne da sua carne,
Aquelas palavras eram uma crueldade, uma sentença. O diário dela não estava lá. O violão também não. E uma pequena mala de viagem que ela guardava em cima do armário tinha sumido. Ela planejou. Minha menina de 16 anos planejou uma vida nova e não nos incluiu nela. A polícia veio. O delegado, um homem gordo e com cara de tédio, leu o bilhete e decretou: fuga voluntária. Caso de família. Acontece todo dia. Ela é quase maior de idade, deixou um bilhete. Vamos registrar o desaparecimento, mas não podemos iniciar uma busca como se fosse um sequestro. Nós estávamos sozinhos. A primeira noite foi a mais longa da minha vida. Cada barulho na rua, cada estalo da casa, era ela voltando, arrependida. Eu não preguei o óleo. Fiquei sentada na poltrona da sala, olhando para a porta, esperando. Afonso andava de um lado para o outro, como um animal enjaulado, o rosto transformado numa máscara de dor e incredulidade. O silêncio entre nós era preenchido por 1 milhão de perguntas sem resposta. O que fizemos de errado? Onde falhamos? Quem era essa filha que não conhecíamos? Os primeiros meses se arrastaram como anos, uma névoa de dor e ação frenética. Nossa vida virou uma busca incessante. Afonso, com sua mente de engenheiro, comprou um mapa do Brasil e começou a traçar rotas possíveis, a ligar para todas as rodoviárias do país, anotando informações em um caderno que virou sua bíblia. Eu, com meu coração de mãe, fui para a rua. Vendi umas joias de família e, com o dinheiro, imprimi milhares de cartazes com o rosto dela. Desaparecida. Clara de Andrade. 16 anos. Aquele sorriso no papel começou a me assombrar. Parecia zombar da minha dor. Colei em cada poste, em cada mural, em cada parede suja de cidade que visitei. Entrava em ônibus com uma pilha de cartazes na mão e viajava para cidades cujo nome eu nem sabia pronunciar. Mostrava a foto dela para qualquer um que me desse 1 minuto de atenção. A maioria me olhava com pena. Alguns, com desprezo, como se eu fosse uma louca. Lembro-me de um dia, em uma rodoviária imunda em algum lugar de Minas Gerais, um homem me disse: "Larga disso, minha senhora. Uma moça bonita dessa já deve estar na vida, ou então morta." Voltei para casa naquele dia e vomitei a alma no banheiro. Afonso me encontrou no chão, tremendo. Ele não disse "eu te avisei". Apenas me levantou, me deu um banho e me pôs na cama, como se eu fosse uma criança. A nossa dor era diferente. A dele era um rochedo, silencioso e pesado. A minha era um mar em tempestade, barulhento e destrutivo. O tempo, que dizem curar tudo, para nós era um veneno que pingava devagar, corroendo tudo por dentro. O primeiro aniversário dela sem nós foi uma tortura medieval. Fiz o bolo de chocolate que ela amava. Coloquei 17 velhinhas. Cantei parabéns sozinha, para a foto dela na estante, enquanto as lágrimas salgadas se misturavam com o glacê doce. Afonso se trancou no escritório e só saiu de lá de madrugada, com os olhos vermelhos e cheirando a conhaque. E assim foram os anos. 18, 19, 20. A esperança foi se transformando em uma dor crônica, uma pontada constante no peito que já fazia parte de quem eu era. A polícia arquivou o caso oficialmente depois de 5 anos. Sem novas pistas, não há o que fazer, disseram. As amigas da Clara se formaram na faculdade, casaram, tiveram filhos que já eram adolescentes. O mundo girava, mas o nosso relógio estava quebrado, parado em 1999. O quarto da Clara virou um santuário intocável. Ninguém entrava. A poeira dos anos cobria os livros, os pôsteres do Legião Urbana na parede, a cama de solteiro. Era uma cápsula do tempo de uma vida que não aconteceu. No 10º ano do desaparecimento, tivemos o nosso pior alarme falso. Um detetive de um estado do Nordeste ligou. O corpo de uma jovem tinha sido encontrado, sem documentos, e a idade e a descrição aproximada batiam com as da Clara. Ela tinha um colar com um pequeno pingente de clave de sol, parecido com um que a Clara usava. Meu mundo desabou de novo. A possibilidade da morte era mais aterrorizante que a da fuga. Pegamos o ônibus.
Foram 3 dias de viagem, olhando pela janela, sem trocar uma palavra, cada um perdido em seu próprio inferno. Afonso segurava minha mão, tenso, a mão dele suando frio. Não crie muitas expectativas, Helena. Pode não ser ela, mas era impossível. Chegamos lá, uma cidade pequena e quente. Fomos direto para o Instituto Médico Legal. O cheiro de formol e morte me embrulhou o estômago. O delegado local, um homem gentil, nos levou até uma sala fria e abriu a gaveta de metal. Eu não tive coragem de olhar. Afonso foi. Ele olhou por longos segundos, o rosto impassível. E então, ele se virou para mim e disse a frase mais dolorosamente feliz da minha vida. Não é a nossa menina, Helena. Não é ela. O alívio foi tão violento que minhas pernas fraquejaram e eu caí, ao mesmo tempo que a alegria me inundava. Uma culpa terrível me corroeu. Eu estava feliz pela morte de uma outra menina, a filha de uma outra mãe que, talvez, ainda a procurasse. A viagem de volta foi em silêncio absoluto, mas um silêncio diferente. Ali, eu acho, nós dois entendemos que precisávamos parar de procurar. Não porque tínhamos desistido, mas porque a busca estava nos matando. Precisávamos aprender a viver com a ausência, com a pergunta sem resposta. Depois disso, nos resignamos a uma nova normalidade. Uma vida cinza, sem grandes alegrias nem grandes tristezas. Uma sobrevivência. Afonso se aposentou e passou a se dedicar a uma pequena horta no quintal. Eu comecei a fazer trabalho voluntário numa creche, talvez para preencher o vazio com o riso de outras crianças. Paramos de fazer o bolo de aniversário. Guardamos os cartazes. A dor ainda estava lá, mas ela se tornou uma cicatriz, não uma ferida aberta que sangrava todo dia. Eu já não pedia mais a Deus para trazê-la de volta. Pedia apenas que, onde quer que ela estivesse em paz. Eu já tinha 63 anos. Afonso, 68. Éramos 2 velhinhos vivendo com uma fantasma. Uma fantasma que nós amávamos mais que tudo. E foi então, quando já não esperávamos mais nada, que o destino, esse roteirista cruel e imprevisível, resolveu nos pregar a peça final. 12 de abril de 2019. 20 anos. O dia exato. Uma segunda-feira, chuvosa e cinzenta, como a minha alma. Eu estava na cozinha, preparando um cozido de legumes, tentando me ocupar para não pensar. A campainha tocou. O som ecoou pela casa silenciosa. Fui até a porta, enxugando as mãos no avental, o coração já estranhamente acelerado. Quando abri, meu mundo virou de cabeça para baixo pela segunda vez. Parada na minha frente, encharcada pela chuva, estava uma mulher. Uma mulher de uns 36 anos, magra a ponto de os ossos do rosto se destacarem, com olheiras fundas e roxas. O cabelo castanho, antes comprido e brilhante, estava curto, mal cortado e sem vida. Ela usava roupas simples, gastas, e segurava uma mochila pequena, que parecia ser sua única posse no mundo. Mas não foram as roupas que me chocaram. Foram os olhos. Eram os olhos da minha Clara, mais fundos, mais tristes, com uma sombra de um horror que eu não conhecia. Mas eram os mesmos olhos amendoados. Ela me olhou, e os lábios dela tremeram. Mãe, ela sussurrou. A voz era um fio, rouca, quase inaudível. E eu caí de joelhos na soleira da porta, o mundo girando, o som da chuva se misturando com o som do meu coração se partindo e se refazendo ao mesmo tempo. O que se seguiu foi um turbilhão de emoções caóticas. Quando recuperei a consciência, eu estava no sofá, com Afonso abanando meu rosto com um jornal. E ela estava sentada na poltrona em frente, encolhida, olhando para mim com aqueles olhos assustados. O reencontro não foi como nos filmes. Não teve um abraço apoteótico, nem lágrimas de alegria. Foi estranho, terso, doloroso. Afonso, que sempre foi a fortaleza, desabou. Ele a abraçou e soluçou no ombro dela por longos minutos, repetindo: minha filha, minha filha. E ela apenas ficou parada, rígida como uma estátua, sem retribuir o abraço, o olhar perdido no vazio da nossa sala. Era a nossa Clara, mas era uma casca. A alma dela não estava ali. Nas horas e dias que se seguiram,
tentamos montar o quebra-cabeça de sua vida. Mas as peças não se encaixavam. As respostas dela eram um deserto de não sei e não me lembro. Onde você esteve, filha? Eu não sei direito. Em muitos lugares. Coquei, com as pessoas da música. Que música, Clara? A música do maestro. O nome saiu da boca dela como um veneno. Maestro, que era ele? Ela não sabia explicar. Dizia que os últimos 20 anos eram um nevoeiro denso na sua memória. Ela se lembrava de nós, da casa, da sua infância. Mas do dia em que sumiu em diante, tudo eram flashes desconexos, aterrorizantes. Uma sala sem janelas. O som de uma música repetitiva, hipnótica, que durava dias. O rosto de um homem mais velho, com olhos muito azuis e um sorriso que não era um sorriso. E medo. Um medo constante, profundo, paralisante. Ela nos contou que acordou há algumas semanas num banco de praça em Belo Horizonte, sem saber como chegou lá. Na mochila, encontrou algumas roupas, pouco dinheiro e a foto dela de 16 anos, que ela levava na carteira, com o nosso endereço antigo escrito no verso. Ela pegou um ônibus e veio. Foi tudo o que ela conseguiu nos contar. A alegria inicial, avassaladora, deu lugar a uma angústia profunda. Eu tinha minha filha de volta, mas ela era uma completa estranha. Uma mulher de 36 anos com a mente de uma prisioneira recém-liberta. Levamos-na a médicos, psicólogos. O diagnóstico foi o que já suspeitávamos: amnésia dissociativa severa, induzida por um trauma psicológico prolongado, abuso, controle mental, cárcere privado. As palavras dos médicos eram técnicas, mas para mim, elas soletravam o inferno que minha filha viveu. Comecei a minha própria investigação, uma mãe desesperada com acesso à internet. O nome Maestro e a expressão Pessoas da Música me levaram a um caminho sombrio. Descobri a história da Comunidade do Sol Nascente. Uma seita que nos anos 90 e 2000 recrutou dezenas de jovens artistas, prometendo uma utopia musical. O líder, um homem carismático que se autodenominava o Maestro, os isolava em uma fazenda remota, confiscava seus documentos e os submetia a uma lavagem cerebral brutal. A música era a ferramenta de controle. Eles eram forçados a compor e a tocar incessantemente, em busca da melodia perfeita, uma harmonia que, segundo ele, os libertaria. Na verdade, os prendia cada vez mais. A seita foi desmantelada pela polícia há alguns meses, depois da denúncia de uma das vítimas que conseguiu escapar. O maestro fugiu e nunca foi encontrado. Muitos dos seguidores, como a minha Clara, foram deixados para trás, com as mentes estilhaçadas, perdidos no mundo. A verdade era mais cruel do que qualquer um dos meus piores medos. Minha filha não fugiu por rebeldia. Ela foi caçada, seduzida, aprisionada. E a busca dela pelo som perfeito foi a armadilha que a manteve cativa por 20 anos. Dividir essa verdade com Afonso foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. A culpa que ele sentia por ter incentivado tanto a música nela era devastadora. Ele se sentou na poltrona onde costumava ouvi-la tocar e chorou por horas, um choro silencioso, de um homem quebrado. Mas, ao mesmo tempo, a verdade nos uniu de uma forma que a incerteza nunca conseguiu. Não éramos mais pais de uma fugitiva. Éramos pais de uma sobrevivente. E isso mudou tudo. A nossa missão não era mais procurar, era cuidar. Cuidar de Clara era como cuidar de um pássaro com a asa quebrada. Cada dia era um pequeno avanço, seguido por 2 passos para trás. Ela tinha pesadelos terríveis. Acordava gritando o nome do maestro. Tinha pavor de homens com olhos azuis. Qualquer música mais alta a deixava em pânico. Tentei recriar o passado para ela. Fiz seu prato favorito de infância, estrogonofe. Ela comeu, mas sem prazer, como se estivesse tomando um remédio. Levei-a para passear na praça onde tomava sorvete com o Ricardo. Ela olhou para o lugar sem nenhuma emoção. A menina de 16 anos estava enterrada sob camadas e mais camadas de trauma. Mas, aos poucos, muito aos poucos, pequenas frestas de luz começaram a aparecer.
Um dia, ela viu o gato da vizinha no muro e sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas foi o primeiro sorriso genuíno que vi nela desde que voltou. Em outra ocasião, eu estava cantarolando uma cantiga de ninar que cantava para ela quando era bebê, e ela, do nada, continuou a melodia. Um fragmento de memória que sobreviveu ao massacre. Cada um desses momentos era uma vitória, uma prova de que, em algum lugar, bem no fundo daquela mulher assustada, a minha Clara ainda existia. O maior desafio, a maior muralha, era o violão. Ele ficou por semanas no canto da sala, coberto por um lençol, e ela passava por ele como se não o visse, como se fosse um fantasma de madeira. Tinha medo dele. A música, que era sua paixão, tinha se tornado sua tortura. Um dia, Afonso, com sua paciência infinita de pai, sentou-se ao lado dela com o violão no colo. Ele não pediu para ela tocar. Ele mesmo começou a dedilhar, desajeitadamente, as notas de uma música que ela tinha composto, Chuva na Janela. Ele tocou errado, desafinado, mas tocou com o coração. Clara ficou olhando para os dedos do pai, fascinada. E então, ela estendeu a mão, não para pegar o violão, mas para corrigir a posição dos dedos dele na corda. Não é assim, pai, ela disse, a voz quase inaudível. É aqui. Foi um momento sagrado. A professora de música, a artista, estava ali, ferida, mas viva. A partir daquele dia, ela começou a se reaproximar do instrumento. Primeiro, só o tocava com um dedo. Depois, arriscava um acorde. As melodias que saíam eram tristes, dissonantes, quebradas. Como ela. Mas era música. Era o som dela, finalmente se libertando do maestro. Hoje, faz 3 anos que ela voltou. A jornada é lenta. Ela nunca recuperou a memória dos 20 anos. O nevoeiro continua lá. Ela talvez nunca nos conte a história completa do que viveu. E eu aprendi a não perguntar mais. O importante não é o que ela perdeu, é o que ela tem pela frente. Ela ainda faz terapia, ainda tem dias ruins, dias de silêncio e medo. Mas também tem dias bons. Dias em que ela sorri, em que ela conversa sobre o tempo, em que ela senta no jardim comigo e me ajuda a cuidar das minhas rosas. Ela começou a dar aulas de violão para as crianças da vizinhança. Aulas gratuitas. É o jeito dela de transformar a dor em algo bom. Ela está encontrando, finalmente, a sua própria melodia. E não é uma melodia de um grande palco, como Afonso sonhava. É uma melodia pequena, simples, tocada na varanda de casa. Uma melodia de cura. A história da minha filha não teve o final feliz dos contos de fadas. Não existe um felizes para sempre depois de um trauma como o dela. Mas existe um dia de cada vez. E para uma mãe que passou 20 anos no inferno da incerteza, o um dia de cada vez ao lado da filha é o paraíso possível. Eu não tenho mais a minha menina de 16 anos. Mas tenho essa mulher forte, essa sobrevivente corajosa, que está reaprendendo a viver. E isso, minha filha, isso é um milagre muito maior.